nós, pessoas racializadas, normalmente carregamos connosco uma série de experiências, uma série de traumas, de acessos, faltas de acesso, e no fundo a nossa mobilização vai para esse lugar antirracista de uma forma muito natural, não é? Não é uma coisa programática, começa por ser uma resposta a uma série de circunstâncias e de situações, e depois passa por ser feito de encontros, né? A mobilização é muito feita de pessoas que eu vou encontrando pelo caminho e que me vão guiando e que me vão dando inputs sobre como é que nós podemos trabalhar as questões que nos oprimem, né? Eu não diria que há um momento determinado, mas sim há um momento feito de encontros e de situações. Assim, de uma forma mais pontual, eu lembro-me que comecei a perceber melhor os movimentos negros em Portugal na altura das campanhas para a lei da nacionalidade, e que era um momento em que estávamos a reivindicar ter o acesso à nacionalidade e à cidadania portuguesa, tendo nascido cá, e que é um aspecto que me atravessa pessoalmente, porque eu nasci em Lisboa, mas não tive logo a minha nacionalidade portuguesa. Foi um processo de luta, não é, com o CEF, que durou desde os meus 18 até os meus 21 anos. Então, quando começam as campanhas de nacionalidade, eu já sou portuguesa e percebo não só a exceção, não é, do facto de eu ter a cidadania portuguesa, mas a forma como muitas das coisas que nós adquirimos serem um resultado de movimentações e de insistências e da mobilização coletiva. Percebi que há efeitos concretos, não é? Os movimentos sociais transformam, reconfiguram a nossa sociedade e que são espaços em que eu me sinto confortável, não é? Mais do que espaços estritamente políticos, não é? Do ponto de vista de fazer uma carreira política, mas são espaços políticos desde as bases, que é onde nós estamos, não é? E não tendo acesso aos espaços privilegiados de formulação e de regulação de poder, acabam por ser os espaços onde nós existimos, não é? E coexistimos. Eu acho que sempre me preocupei, quando escrevia, como era para fazer poesia oral e para partilhar, sempre me preocupei em tratar questões com as quais as pessoas se identificassem. Interessava-me encontrar esses temas que estavam a inquietar uma faixa da sociedade que eu pertencia. Então, desde 2009, quando comecei a escrever, falava muito da crise, falava da austeridade, falava da pobreza, ou seja, temas sociais por si só. Não foi também, mais uma vez, de uma forma programática, não é? Tu pegas num texto, começas a escrever um texto porque estás inquieta, não é? Ou estás revoltada, e o texto vai criando essas camadas de uma forma muito espontânea. Nem todos são assim, têm poemas muito mais contemplativos, mas eu acho que no geral há essa linha de encontrar questões coletivas, não é? Que nos atravessam de uma forma que é uma forma humana. Não deixa de ser uma poesia por vezes muito assertiva, às vezes com alguns receios, não quero cair em moralismo, não é? Mas com statements e posicionamentos muito determinados, mas que não deixam de ser fluidos. Eu quando vou para o Brasil e participei lá nos festivais, tu vês lá uma poesia às vezes muito mais polarizada, tens posicionamentos que vêm de uma violência diferente, não é? Da que eu vivo aqui. Então sinto que, por mais política assertiva, antirracista que possa ser, poeticamente, acho que ainda assim faço de uma forma muito fluida, com muitas metáforas, sem me esgotar nos chavões, acho eu, né? Nos chavões que são esperados. Então tenho várias questões aí sobre a língua, por exemplo. A poesia pode ser política porque eu sinto-me desconfortável com a língua portuguesa, porque sinto que a língua portuguesa é uma língua colonial, sei que é uma língua que, em termos hegemónicos, apaga uma série de outras línguas, incluindo as que a minha mãe fala, né? Quimbundo, Umbundo. Então, o lado político da poesia vai muito para além das questões de raça e género, né? Está na questão da linguística, da língua, da questão da oralidade em si, na afirmação de que estou à procura das minhas raízes e que isso foi resultado de um processo violento. Acho que pode ser lida como política por aí, e depois acaba por ser interpretada pelas pessoas. Por exemplo, o título do livro, né? Ingenuidade, Inocência e Ignorância, segundo a Denise Ferreira da Silva, ela disse que eram os 3 Is da branquitude. E eu não tinha pensado nisso, porque para mim são características que nos atravessam enquanto seres humanos. Somos todos ingênuos, inocentes, ignorantes, até certo ponto. O que ela diz não deixa de estar lá de alguma forma, não deixa de fazer sentido, e está a ser muito interessante ver isso, não é?
respostas que o próprio livro me dá que eu não tinha previsto antes. Ele está aberto a possibilidades políticas, não é? Aquilo que as pessoas também sentirem e vão dizendo. Eu acho que há o frame da segregação racial, não é? Espacial, ou seja, esse mapeamento das zonas periféricas como zonas perigosas, inseguras, e nós vemos isso acontecer atualmente com a questão do Covid-19, como é que esses bairros que foram considerados mais perigosos, com mais casos de infecção, são novamente Linha de Sintra, Odivelas, etc. Apesar de teres casos de festas noutras zonas, esse mapeamento é muito feito na base de reforço de um estereótipo, que é o estereótipo da irresponsabilidade dessas pessoas em não se cuidarem, não se tratarem, não cumprirem com as regras da Direção-Geral de Saúde. Quando não se fala tanto em serem as pessoas que trabalharam durante toda a pandemia, ocuparam os transportes públicos, que estão super lotados e que não tiveram condições de evitar esse contágio. Então, eu acho que esse estereótipo dos bairros, acho que é um frame. E há outro, que se calhar é um não frame, que é a descredibilização do trabalho que os ativistas fazem. Por exemplo, vimos uma manifestação do Black Lives Matter em Portugal que tinha milhares, não sei se vocês sabem os números, de pessoas a ocupar a cidade, mesmo a manifestação após a agressão do bairro da Jamaica. Isso são questões que não aparecem nos mídias e que são super banalizadas, até certo ponto institucionalizadas. O foco passou a ser a responsabilidade dos manifestantes durante a pandemia, passou a ser um cartaz que falava sobre a polícia e acharam que aquilo era promoção do discurso de ódio, ou seja, há uma tendência de inferiorização constante dos agentes negros, dos agentes racializados. E acho que os mídias fazem isso muito bem, até pela ausência.